Busco meu nome num resto de areia, meu rastro num resto de rosto. Na poesia, na ficção, no ensaio ou na vida acadêmica, um ser feminino se afirma pela palavra. Refiro-me a Helena Parente Cunha, que inaugura hoje conosco o 3º ano de Letras e Mídias. Sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Integram a conversa os professores Ivo Lucchesi, professora Gilda Cortes Diegues, professora Terezinha Val. Bom, Helena, eu começaria perguntando à senhora o que significa, como mulher e como brasileira, a conquista de tantos títulos, premiações e espaço? Bem, eu diria que essas conquistas não são exatamente no âmbito pessoal. Eu acredito que sejam muito mais conquistas da mulher, porque nas últimas décadas nós estamos assistindo a uma verdadeira ascensão do trabalho, das manifestações de que a mulher pode participar. Na realidade, você abriu o programa falando dos gêneros em que eu trabalho. Agora, eu acho que vale a pena registrar, agora, já que você falou nessa como foi mesmo que você disse? Na ficção? Na ficção, não, na poesia, como a... No ensaio? Não, mas você disse... Na vida acadêmica. Mas é porque é um momento em que a mulher está se projetando na política, em tantas profissões que antes eram totalmente vedadas à mulher. Então eu vejo que se eu conseguir espaços, que realmente foram espaços bastante árduos de serem conquistados, eu acho que foi devido também a essa grande abertura, essa possibilidade. Porque se nós pensarmos, mesmo quando eu comecei a tentar as minhas primeiras publicações, eu não tive possibilidades. Era tudo muito difícil. E eu não acredito que fosse pelo fato de ser mulher. Acho que era porque eu era desconhecida mesmo. Mas quando as minhas primeiras publicações começaram a aparecer, aí a coisa se tornou mais fácil e eu não acredito que tenha havido discriminação pelo fato de ser mulher. Certo. Bom, professor Bem, eu, na condição de representante masculino, né, que aliás no programa somos a minoria, Francisco e aliado que sou da literatura, não me sinto nem um pouco desconfortável, porque se algum reduto historicamente colaborou decisivamente para libertar a mulher desse julgo patriarcal perverso, foi exatamente a literatura. É curioso ver que no conjunto das artes, a música jamais abriu espaço para uma grande concertista. Só o século XX é que abrigou isso, né? A pintura, não existe a pintora, a versão Van Gogh feminina, né? No entanto, Emily Brontë, Charlotte Brontë, né? Emily Dickinson, Virginia Woolf. Então, tudo isso foi a literatura que pôs a mulher num pedestal cultural, não serviçal, como força de trabalho, né? Pedestal de reconhecimento. Então, acho que você, mulher brasileira, literatura, essas duas forças se somando, estão aí como uma presença inquestionável. É um lugar já afirmado e definitivo. Mas você sabe, ao colocar o nome dessas autoras inglesas, eu me recordo que nós estamos agora num momento muito importante de resgate das autoras, escritoras brasileiras do século XIX. Engraçado que se pensava, até pouquíssimas décadas, se pensava que a literatura brasileira de autoria feminina havia começado praticamente nos anos 60, com exceção de nomes como Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles. Eram os grandes nomes que estavam realmente consagrados. E se pensava que com a explosão da literatura feminina dos anos 70,
Houve assim grandes autoras que começaram nesse período. E então se pensava que se julgava, eu mesma cheguei a pensar que no século XIX praticamente não havia escritoras. Pois bem, desde os anos 80, agora do século XX, pesquisadores, olha que eu não estou dizendo pesquisadoras, estou dizendo pesquisadores de várias universidades estão fazendo um trabalho admirável de resgate de nomes de mulheres que publicaram e que escreveram e que se projetaram até um certo ponto nessa época. Então vejam, que absurdo que essas mulheres não tenham figurado nas histórias da literatura. Pergunto, por que tanta discriminação? Se nós pensarmos nas mulheres abolicionistas, elas escreviam poemas, participavam de comícios, tinham comitês, e isso daí ninguém sabia que essas mulheres estavam atuando dessa maneira. Então eu acho que essa pesquisa que está sendo feita, que são várias pesquisas, aliás, e mais ou menos justamente por causa da internet, tem havido essa possibilidade de comunicação entre o pessoal que está trabalhando com esse material. E então é indispensável que isso seja divulgado, porque a gente pensava que a nossa literatura de autoria feminina tinha começado agora, na segunda metade do século XX, quando não é verdade, quando foram grandes nomes. Então, no momento atual, o que o pessoal está pretendendo é fazer o levantamento de todo mundo que escreveu. E depois é que vão fazer a avaliação, se é que essa palavra cabe, né, dizer isso. Mas eu fiquei muito admirada de ver o nível. Tanto que eu tenho um livro que foi publicado agora Mulheres em 2000. Inventadas, né? Ou não, não, esse é o Desafiando o Cânone. O Desafiando o Cânone. Que foi, Desafiando o Cânone 2, né? Que foi publicado o ano passado, e foram doutorandos da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro que participaram. São autores, cada doutorando escolheu uma autora, e nós temos aí uma avaliação, um trabalho que foi feito, uma pesquisa, que eu acho que vale a pena ser registrada. Mas eu teria até uma pergunta a te fazer. É evidente que a mulher, só com o tempo, ela conseguiu acesso à escrita, até porque era mais, a formação da mulher era mais caseira e ela tinha pouco preparo. E houve realmente uma perda aí ao longo desses séculos. Mas me parece que o feminino também é bastante enigmático. E isso não pesaria, Helena, como assim, um certo receio da própria sociedade explicitar esse enigma feminino, preferindo a voz do poder masculino em lugar do feminino? Bom, aí a gente teria que entrar por questões míticas, né? Porque esse receio do poder masculino em relação ao poder feminino, vamos usar poder feminino? Que mistério é esse que a mulher encerra, que assusta tanto os homens? E é verdade, muitos homens hoje ficam meio assustados com essa ascensão do poderio, entre aspas, feminino, né? Eu não sei se seria por causa, sim, talvez até por causa desse enigma mesmo. Né? Exatamente, porque o medo era tanto, né? Porque seria mais cômodo, por exemplo, ou inventar, né, uma mulher ideal, ou trabalhar com outro tipo de mulher, digamos, protótipo de Amélia de verdade. Que, aliás, houve muitas, né? E ainda existem. Exatamente. E a questão mesmo de problematização do feminino ficava à margem. De repente, essa pressão começa a se dar e começa a surgir uma necessidade de enfrentamento do problema. Quer dizer, eu não sei Gilda, veja só, você está falando em enigma do feminino, né? Eu diria que o enigma não é da mulher, o enigma é do ser humano. Sim, ele é. O ser humano é um enigma que, por mais que se tenha pesquisado, por mais que se tenha enveredado, hoje são tantos os caminhos da psicanálise, os desdobramentos, né? Em busca a antropologia, a sociologia, sempre procurando respostas para o enigma do ser humano, porque nós somos muito difíceis.
O ser humano é muito complicado. Então, essa coisa de dizer o enigma da mulher, sim, o enigma da mulher está certo, porque a mulher ficou sempre na sombra, né? Exato. Ficou sempre na sombra. Então, ficou mais, a coisa era mais difícil. Mas eu não acho que seja enigma. Mas eu diria que a coisa é mais abrangente. Sim, e não é, eu acho que não é tanto por causa do enigma, eu acho que a questão é mesmo cultural, sabe? Helena, pensando exatamente nisso, há figuras femininas na literatura, já aí com personagens, que são fortíssimas, ainda que trabalhadas por autores homens, né? Portanto, a gente lembra de títulos mesmo, femininos importantes, Madame Bovary, Manon Lescaut, né? Maud Flanders, Pamela, entre outros, né? Se a gente pensar, por exemplo, Romeu e Julieta, a figura Julieta dentro da tragédia, né? Que é importante. Então, quer dizer, essa percepção do feminino também, não é, aparece pelo olhar do autor homem, né? Que eu não vou colocar o masculino ou o feminino, mas o que eu quero dizer é isso, eu acho que é uma questão mesmo do humano que passa na literatura. Né? E essas mulheres foram mostradas, né? Foram as grandes mulheres, na verdade, essas grandes personagens. Mas ao lado das grandes personagens sempre aparecem as mulheres que ficam na sombra, né? Sim. A gente vê aquelas cercando ou fazendo parte da realidade. Agora, eu diria que essas mulheres criadas por, como você disse, pelos grandes escritores, Freud diz uma coisa que é muito importante, que os grandes escritores têm uma percepção da alma humana, do ser humano, das profundidades psíquicas do ser humano, sem terem tido necessidade de estudar nenhuma psicologia, nenhuma psicanálise. Então, eu acho que também um pouco essas criações femininas a que você se refere, passam também, porque você se referiu a grandes criações de grandes autores, né? E eu acho que essa questão... E reveladoras, assim, de época, né? Também, de mudança, de também. Perspectiva, de mundo, né? Mas, de qualquer forma, também mostrando a situação da mulher numa sociedade que discriminava. Porque essa é a grande diferença, então, das últimas décadas, é que a mulher está conseguindo superar essa discriminação, né? Tanto como você chamou muita atenção, na literatura, talvez na literatura, certamente na literatura. Você falou onde está uma Van Gogh, por exemplo, uma pintora mais difícil de ter sido, da gente ter tido... Nas artes plásticas do século XIX, a única é Camille Claudel, que foi alvo de massacre. Né? A minha pergunta se daria no seguinte, né? A mulher que escreve poesia, a mulher que escreve em prosa, não é? Quer dizer, até que ponto se pode desenvolver o crescimento, né, dessa perspectiva. Se a mulher é vista pelos autores masculinos, a mulher é mais vista como poetisa, aquela que escreve versos, ou como uma prosadora. Será que a poesia não absorve a figura feminina como pessoa, autora, como escritora? Eu acho que, como a poesia parece que é um gênero mais espontâneo, porque ao falar em poesia, me ocorre logo o gênero lírico, que é o gênero da emoção, do transbordamento, dos sentimentos. Então, eu acho que isso talvez seja mais fácil para que o escritor se manifeste, o escritor ou a escritora. Você falou da poetisa. Então, quando nós vimos, ainda há pouco nós estávamos falando da literatura feminina, autoria feminina do século XIX. Então, você usou a palavra poetisa. A palavra poetisa tinha ficado desgastada porque, justamente no século XIX, as mulheres que eram mais ou menos reconhecidas eram chamadas poetisas. E isso ficou como se fosse alguma coisa menosprezante, mais ou menos assim. Então, eu acho que realmente foi mais fácil para muitas mulheres que não se desenvolveram na prosa, porque você sabe, você falou qualquer coisa das mulheres que tiveram dificuldade, talvez, em se posicionar. As mulheres no século XIX, no começo do século XIX, a maioria das mulheres brasileiras eram analfabetas. Então, as mulheres que conseguiram se projetar no século XIX, já pela segunda metade do século XIX, foram as mulheres extraordinárias, porque elas estudaram, elas aprendiam, elas conheciam literatura até mesmo a literatura, os autores gregos, os autores latinos, elas conheciam, eram mulheres inteligentíssimas. Mas essas que conseguiram,
que estão sendo resgatadas agora. Mas aquelas que eram mais ou menos admitidas na época eram as chamadas poetisas, porque as outras mulheres eram mal vistas, eram caluniadas, era como se elas estivessem saindo do espaço doméstico para o espaço público. E isso não era permitido pela ideologia do patriarcado que vigorava na época, que era muito rigorosa em termos do comportamento da mulher. Então, a mulher que saía como escritora, como prosadora, como ficcionista, essas eram transgressoras muito mais fortes do que aquelas que ficavam só na poesia, né? Tanto que, no meu caso pessoal, eu comecei a escrever poesia. É uma atividade desde a infância. Eu só fui me entregar à prosa somente a partir do final dos anos 70. Agora me pergunta por quê. Eu vou dizer, eu faço a pergunta e digo por quê. Porque na poesia, pelo menos no meu caso, a poesia era um transbordamento de emoção, sim, mas eram as indagações metafísicas, né? Quer dizer, não me comprometia com o espaço social da mulher. Quer dizer, quando é que eu fui ter coragem realmente de fazer uma literatura de denúncia da condição da mulher? Somente no final dos anos 70, depois que começou a grande revolução nos costumes, né? Os anos 60 foi assim uma época divisória em termos da maneira de pensar, de agir em todo o Ocidente e posteriormente também, até um certo ponto, no Oriente também. Então, eu acho que diante disso é que a minha voz pôde sair das alturas metafísicas, que não me comprometiam tanto, digamos assim, com os costumes ou com a maneira de pensar de um determinado... Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque quando saiu o meu romance Mulher no Espelho, houve pessoas que deixaram de falar comigo, porque já eu não sabia que você era tão ousada. É verdade. Imagina, acredito. Então, aí eu vejo assim, no meu caso, a poesia, então, são essas indagações de ordem existenciais. E na minha ficção, a minha prosa, então, é uma prosa de pé no chão, em que aí eu falo com muita revolta e com muita, mesmo assim, muita irritação de ver a situação em que muitas mulheres viveram. É o caso do romance Mulher no Espelho, né? Sim. E os contos também. Os contos todos, eu sempre estou trabalhando dentro dessa situação de uma literatura de denúncia. É mais ou menos isso. Certo. Bom, o professor Ivo quer fazer uma colocação. Realmente não seria pergunta, talvez um registro que marque alguma posição. Eu me mostro, eu lido mal com a coisa, dessa necessidade de reinventariar, né, as vozes que não tiveram vez. Porque, volto a afirmar, do ponto de vista do Brasil e da expressão literária brasileira, acho que a voz que vingou feminina era aquela que efetivamente tinha o que dizer, porque, honestamente, das que já foram pesquisadas e descobertas, eu ainda não lidei com nenhuma que merecesse figurar na galeria, entende? A mesma avaliação eu faço em relação a outras vozes masculinas. Acho que a nossa literatura masculina, digamos assim, do século XIX, tem muitos nomes que, se não existissem, nenhuma falta fariam. E dou logo o nome a um deles, a prejuízo de alguma simpatia de telespectador, que por conta disso vai me ver com antipatia, mas paciente. O que eu vou fazer com a poesia de Casimiro de Abreu? Sinceramente, não. Sabe? No entanto, ele está lá, ele está em livro didático. E aí vamos fazer isso também com as mulheres? Quer dizer, empobrecendo mais a título de quantificar. Quer dizer, me parece que é uma coisa que vem a reboque de estudos culturais, de invenção americana, e mais uma vez se confirma lá. Eu estou dizendo diante de uma Helena Parente Cunha, cuja obra está aí, essa e ainda há que falta por fazer, porque a voracidade dela é infinita, e a competência é idem. Agora, Cecília, Clarice, Tarsila do Amaral nas artes plásticas, Anita Malfatti, Chiquinha Gonzaga na virada do século. Mulheres que realmente tinham o que dizer, tinham o que mostrar e foram à luta e vingaram. Quer dizer, sob nenhuma opressão
que as silenciasse, e as outras que não fizeram isso, que provavelmente não tiveram empenho que deveriam ter. Não. Ah, não. Isso não. Protesto veementemente. Claro, Protesto veementemente. Não. As mulheres, você disse que as mulheres que não tinham que escrever, não tinham que dizer, vocês que não tinham que dizer, ficaram na sombra, como muitos dos autores, escritores, homens também ficaram na sombra. Mas você está precisando de dar uma leitura urgentemente nas publicações que estão sendo feitas das mulheres escritoras do século XIX. Por favor, aí eu já fui. por favor, depois que você vê uma quantidade razoável dessas mulheres, aí você vai me dizer se você permanece com essa opinião. Eu acho que sim. Porque eu acho, você está dizendo antes de... Não, antes de... Depois já deu. É tipo, não vi, não gostei. É assim, Ivo. Bom, professora, a senhora possui uma obra instigante que é As 12 Cores do Vermelho, que trabalha com as 3 temporalidades, presente, passado e futuro. Um dia ela será um corpo descolorido circundado de estrelas vermelhas e abelhas luminosas. A verdade do corpo além do corpo e do abismo. O que há é o que haverá além de haver. Eu gostaria de ouvir da senhora um pouco dessa concepção dessa obra. A concepção da obra. Eu mesma não sei nem como é que ela aconteceu. Porque foram... É uma coisa curiosa. Deixa eu pegar o livro aqui. Cada coluna se refere a um tempo, né? O livro está assim, vamos dizer, pode ser colocado assim? Pode. Então, essa coluna se refere ao passado, a um eu narrador feminino que conta fatos da sua vida, da infância e adolescência. Aqui, o narrador muda, a voz narradora muda, a uma voz que se refere, que diz você e fala com a protagonista, digamos assim, né? Porque são vários personagens que acontecem aqui, vão acontecer no tempo presente e no tempo futuro. Então, há um você, a voz narradora se dirige a um você, e a voz narradora se dirige a um ela, no futuro. Então, se você abre qualquer página, você tem o que está acontecendo aqui, no passado, mas não necessariamente as coisas estão acontecendo aqui no presente. Mas as personagens são mais ou menos as mesmas. Então, as mesmas personagens na infância, na adolescência, na idade, vamos dizer, dos 20 aos 30, e depois dos 40, mais ou menos, no futuro. Então, e cada bloco desse tem vida própria. É como se fosse um pequeno conto. Né? Agora, você me pergunta como é que foi essa concepção, eu não sei. Aconteceu. E esse ainda foi feito o manuscrito, né? Sim. E é o livro de que eu mais gosto. E é muito curioso também, porque tem a questão da numeração, tudo as 12 cores, né? E seriam 4 colunas, sim, isso aqui também é o seguinte, seriam 4 colunas, havia uma voz, havia um tempo infinitivo. Né? Eu comecei, até os primeiros capítulos, havia essa voz no infinitivo. Mas, aí eu deixei para o final. Eu digo, não, isso aqui está complicado, porque a voz no infinitivo seria mais ou menos um comentário do que tinha acontecido nos três blocos. Aí quando chegou no final, eu disse, bom, o livro acabou. Eu ia pensei que fossem ser 100 capítulos. Quando chegou nos capítulos mais ou menos 40 e qualquer coisa, eu senti que a história estava acabando. E acabou exatamente com 48. Tanto que o último capítulo, o último bloco, são poucas linhas. E o livro acabou. E agora me pergunta, 12 vezes 4 são 48. Né? Agora, como aconteceu essa conta, eu não sei. Bom. Eu até ia aproveitar, porque ele falou do processo de criação, e eu sei que estás fazendo um outro livro todo em torno da figura, né, da enfermeira. É verdade. É um romance. Exatamente. Eu queria também ouvir um pouquinho sobre isso, já antecipando aqui. O livro ficou pronto no final do ano passado. Que ótimo. É um romance. E como eu queria dizer,
foi a primeira vez que eu escrevi um texto de ficção com o tema pré-determinado. O escritor acadêmico Antônio Olinto, em 2001, no começo de 2001, recebeu uma visita de um grupo do Conselho Federal de Enfermagem, pedindo que, uma vez que a nossa literatura era muito pobre na temática da enfermagem, então ele encomendou, fez um pedido de uma coleção de 8 livros sobre essa temática. E Antônio Olinto me convidou para participar dessa coleção. Então eu fiquei um pouco indecisa se aceitaria ou não, porque pela primeira vez eu estava assumindo uma responsabilidade de um romance com um tema pré-determinado. Mas eu resolvi aceitar o desafio e foi uma experiência maravilhosa que eu tive, porque também pela primeira vez, esse livro é um livro de tudo, muita coisa de primeira vez. Pela primeira vez eu criei na ficção uma personagem que não tem as contorções existenciais de minhas outras personagens femininas. O rosto anoitecido, o corpo devastado, o sentar despedaçado. A mão feminina ondeja sensual, ajeitando os ralos cabelos mal pintados. O branco mais branco junto ao couro cabeludo aparecido. Desesperadamente, eu não olhava o seu olhar despartido no espelhinho da bolsa. É uma pessoa muito sofrida, uma enfermeira muito sofrida, sim, mas uma enfermeira que é uma rebelde, mas não é revoltada. A história se passa nos anos 40, nos anos da guerra, a maior parte da história, e essa enfermeira, embora tenha tido um drama muito grande na vida, porque era mãe solteira, quer dizer, foi mãe solteira nos anos 20, então foi discriminada, foi praticamente expulsa da cidade, ela vivia numa cidade do interior de São Paulo, se deixou seduzir por um engenheiro italiano, que foi lá para uma construção de uma fábrica, e teve uma filha, e então era um escândalo na cidade, ela foi expulsa, foi repudiada por toda a família, pelos pais, pelos irmãos, e pela sua comunidade. E foi parar num bairro baiano, né, chamado Barra Clara, onde ela teve uma atividade muito importante, uma liderança muito grande, não só no atendimento da sua profissão de enfermeira, porque ela também atuava como parteira e trabalhava no hospital e tinha uma obra social muito importante com os pescadores. Enfim, e depois ela aparece mais tarde, nos anos 70, nos anos 90 não mais. Mas é uma história cheia de revoltas, sim, mas eram revoltas, vamos dizer, de uma pessoa, revoltas, eu não diria, transgressões, né? Transgressões de uma pessoa que estava mais ou menos resolvida, como é possível que algum ser humano esteja resolvido. Mas eu ainda diria que esse livro é exatamente o oposto do romance Mulher no Espelho, porque o cenário é mais ou menos o mesmo e a situação é bastante diferente na medida em que essa personagem é uma personagem que acredita na vida. Mais ou menos como a autora. Mas eu queria explorar um pouquinho esse teu lado baiano. Sim, que aliás eu tenho grande orgulho de ser. Meu primeiro item do currículo é a baianidade. E ter sido professora de Glauber Rocha. Também. João Valdo Ribeiro. João Valdo também. Mas até um conterrâneo teu, né, que é o Caetano Veloso, numa poesia, que eu considero poesia, que é Terra. Você é especialista, vocês são especialistas, né? Mas ele fala, né, na Bahia. A Bahia tem um jeito. E que jeito é esse, Helena? Porque eu olho a Bahia assim, muito feminina também, né? A Bahia foi a primeira capital, né? Então, talvez por acho um jeito um pouco mãe, zen, um pouco zen, um jeito um pouco zen, um pouco também de muita alegria, né? De muita, talvez, eu não diria que muita poesia. Eu estou voltando agora de umas férias maravilhosas, onde eu sempre tenho estado nesses últimos anos, numa das praias belíssimas de Salvador. Aliás, não é nem Salvador, é um município um pouquinho afastado, que é Camaçari.
mas fica a 60 quilômetros de Salvador, e então existe um cajueiro, que lá na casa de minha irmã, esse cajueiro é famoso, já me rendeu tanta coisa, tantos poemas, os últimos contos, esse cajueiro aparece, porque parece que é um espaço mágico, sabe? A natureza é muito forte, né? É muito forte, e você veja, nessa praia, lá de Guarajuba, a gente ainda tem a oportunidade de ver água de coco, os vendedores de água de coco ainda aparecem nos burrinhos. Eu acho isso de uma coisa tão forte em termos de união com a terra, com a natureza, né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente está na civilização, a gente está também distante do lado mais selvagem da civilização, né? Eu acho que meu lado baiano talvez fosse um pouco por aí, pelas amizades maravilhosas que eu tenho lá, e pela devoção com que eu faço questão de todos os anos, até 2 vezes por ano, estar lá novamente. E também que na minha literatura, muitas vezes, eu tenho voltado, inclusive, ao bairro da minha infância, que é o Rio Vermelho. Oi, Helena, eu estava pensando aqui. A questão, por exemplo, de você, sendo baiana, veio para o Rio, acomodou uma atividade acadêmica acomodou, entre aspas, né, com uma atividade de criação literária. Você teve uma atuação importante dentro da Federal, ali na Faculdade de Letras, foi diretora, muito querida diretora, com certeza. Então, é uma coisa que eu queria ouvir de você, já que você falou da casa da irmã, da árvore que liga você à terra, do Zen, não é à toa que 12 vezes 4 vão dar 48. Tem a pirâmide aí, tem o quadrado aí. E somando os algarismos do número 48, também 12. São 12, eu estou lembrando. Aliás, eu acho que eu disse 12 vezes 3, são 12 vezes 4. Não, 12 vezes 4. Falou 12 vezes 4, seriam 4 colunas e tal. Então, quer dizer, será que... Eu queria ouvir isso, assim, uma relação dessa mulher que, sendo artista, também é uma mulher que produz academicamente, tem sua vida, outra familiar, né, que deu certo. Eu acho que essas coisas não se excluem, eu acho que essas coisas se combinam, né? Eu acho que a minha atividade no magistério, eu acho que também é uma atividade de criação. Eu acho que a gente no magistério está sempre criando o tempo todo, né? Eu pelo menos vejo muito assim. E depois é uma relação que eu tenho com os alunos, que é uma relação assim de muita... Eu me sinto muito responsável pelo que eu digo, pelo que eu falo com eles. E eu vejo nisso, eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa, uma criação em grupo. Agora, eu acredito muito no ser humano e acho que quando a minha literatura é às vezes um tanto violenta, não é por querer salvar alguma coisa que existe de permanente e de importante, de bom, no melhor sentido da palavra, no ser humano. Eu acredito, eu sou espiritualista, faço questão de defender e de dizer quando isso é necessário. Então, não posso deixar de acreditar, apesar de nós estarmos vivendo uma era de grande violência, mas também não se fala muito das pessoas que estão trabalhando em favor do ser humano. O noticiário está repleto apenas dos casos atrozes de violência, assim, de um sadismo absurdo, mas não se fala praticamente das pessoas que estão trabalhando pelas crianças, que estão trabalhando pelo ser humano, dos professores que acreditam na sua profissão. Eu estou aqui diante de colegas que são pessoas realmente que acreditam e que têm muito para dizer para os jovens. Eu acho que essas coisas não são mencionadas. Então eu acredito até que, apesar da violência estar crescendo, eu acho que também está crescendo o número de pessoas mais responsáveis pelo crescimento do ser humano. Eu acredito essa sua personagem, né, a enfermeira, ela passa por essa transformação. Exatamente. Ela acredita no ser humano. Ela vai trabalhar na comunidade. Né? Ao passo que outras personagens minhas são personagens que se desvirtuam às vezes justamente por causa a falta dessa crença na humanidade. Mas talvez por força de circunstâncias, vamos dizer, contextuais que levam a isso, e é por aí que vai a minha denúncia, né? Professora Helena, a professora Júlia havia citado Caetano anteriormente. Eu gostaria de ouvir da senhora, então, qual a sua posição quando se discute o valor literário de poesia e letra de música? Eu não acho que há uma oposição. Oposição, não.
Eu vejo, você está citando Caetano Veloso, mencionando Caetano Veloso. Caetano Veloso é um poeta. Nós não podemos falar por menos. E outros letristas, né, se nós podemos dizer assim, outro dia foi a entrevista do Arnaldo Antunes aqui, é um poeta. Né? Outros poetas baianos até. Nós poderíamos mencionar também dentro dessa linha. Mas é claro que nem tudo que está na música, nas letras de música, é poesia, como nem tudo que está escrito, que se diz poesia ou literatura, é literatura, né? Eu acho que existe, não se pode dizer que tudo que está nas letras de música seja poesia, né? Mas, eu digo, repito, como também nos textos escritos que são publicados como pertencentes à literatura, a gente fica na dúvida, não é? Sempre me encanta o ser que se entrega à exploração radical de si. E acho que a sua trajetória não é outra coisa senão o exercício permanente, né, dessa autoexploração. É verdade. Que vai tocar na área da qual brotará o ensaio, né, belamente, e que perpassa aí vários de seus livros. Outra área da qual você extrai a essência poética, com a qual você mais se põe como um ser que contempla o mundo. A sua poesia não traz a inquietação que aparecerá nos contos e nos romances. É verdade. Né? E, por fim, essa terceira expressão, que já foi na apresentação do Francisco, né, mencionada, o ser do romance, né, da narrativa. E você consegue perfeitamente dominar as ferramentas. Nessas três, sobre a questão do que o texto literário pode oferecer em termos de conhecimento. Teria sido mais ou menos isso? A multiplicidade de suas faces na escrita, no ensaio, no romance, no conto, na expressão poética, é a correspondência desses estágios a descobertas existenciais, estágios existenciais. Se há essa correspondência ou não. Com certeza sim. Um dos aspectos mais fascinantes da literatura é que, através da fantasia, através da invenção, o texto literário está mergulhando em profundidades do ser humano, está mergulhando numa realidade que pode ser não só a realidade interior, como também a realidade externa, a realidade do momento histórico, momento social, econômico. Na minha experiência pessoal, eu acho que cada texto que eu escrevo me abre perspectivas não só do ser humano, que, como nós conversamos inicialmente, é um enigma indecifrado, não digo nem indecifrável, mas pelo menos até agora indecifrado. Então eu tenho a impressão de que cada vez que eu escrevo alguma coisa, eu abro perspectivas para esse conhecimento do ser humano e também do autoconhecimento. Eu acho que eu não sou a mesma depois que eu escrevo qualquer texto. Sempre algo se acrescenta a mim. Então eu acho que, como a vida é aprendizado mesmo, eu acho que uma das maneiras de aprender, eu acho que tem sido isso. Tem sido porque quando a gente escreve, escrever é um ato solitário, né? Solitário e até um certo ponto solidário também. Porque quando você pensa na dor ou na alegria do ser humano, eu acho que você está se solidarizando com a humanidade, eu diria isso. Então eu acho que é uma maneira é um aprendizado, sim, e é uma maneira da gente ser mais humana. Eu me considero assim. Sem contar com o lado espiritual, que pela segunda vez eu estou fazendo referência. Isso naturalmente a levou a se identificar mais, mesmo no campo teórico, por aquilo que a corrente psicanalítica suscita. Com certeza. Com certeza. Eu fui, tanto na parte prática como na parte teórica, eu me dediquei à psicanálise. Eu fui analisada durante 2 longos períodos e foi também uma experiência fantástica nessa do autoconhecimento, que eu sempre fui muito obcecada por essa questão de quem eu sou, né?
a minha poesia por aí, né? E também pela leitura e pelo estudo dos textos teóricos, dos textos psicanalíticos. Comecei com Freud, depois os outros autores, porque eu acho que a psicanálise é uma contribuição fantástica para o conhecimento do ser humano. Acho que isso é alguma coisa que foi conquistado e que mesmo que existam ressalvas, críticas, mas eu acho que não se pode depreciar ou menosprezar a contribuição de Freud para o perfil da nossa época. Eu acho que hoje ninguém mais, mesmo aqueles que dizem que não aceitam a psicanálise, ninguém mais pode negar a influência do inconsciente no comportamento humano. Isso aí é uma coisa indiscutível. Quanto mais não seja, ele criou uma perturbação no paradigma da razão. Com certeza, com certeza. Sim. Porque a razão, evidentemente, não pode dar conta da realidade, né? Nem o inconsciente. O negócio é que nós estamos sempre às voltas com o mistério, e é justamente esse mistério que é a grande sedução, a grande fascinação do nosso estar no mundo. É a gente querer descobrir as nossas razões, os nossos porquês, que são sempre tantas respostas já foram dadas, vêm sendo dadas no correr dos séculos, dos milênios, e a gente está sempre com as mesmas perguntas. As mesmas perguntas ainda permanecem as mesmas, né? Até um outro baiano, né, que é o Gilberto Gil, dos Mistérios, né, sempre é de pintar por aí. Claro. Mas os teus títulos, Helena, eles também, os títulos das suas obras, são outros mistérios, né? Porque eles são fortes, né? Mulher no Espelho, As 12 Cores do Vermelho, são É uma provocação, né? As 12 cores do vermelho, e as 12 cores, né? De qualquer forma, é uma provocação. Eu gosto de provocar. Não, e eu estava pensando a propósito mesmo da psicanálise, né? Mulher no Espelho, né? Que tem toda uma relação também psicanalítica, que é a questão narcísica, né? O espelho é muito feminino também, né? Mas veja Embora só. Narciso, né? Veja só, quando eu escrevi Mulher no Espelho, foi nos anos 80, no começo dos anos 80. Eu tinha a minha primeira experiência de analisanda já tinha sido vivida. E o curioso é que esse livro é estudado por psicanalistas, já de correntes diversas, já foram lidos e já houve debate. Eu já estive em círculos de psicanalistas conversando sobre esse livro, e as pessoas pensam que eu conhecia a teoria da psicanálise, inclusive porque a personagem de vez em quando faz algumas referências, mas as referências que ela faz são as minhas próprias referências de analisanda. Saio dos espelhos à procura do tapete de pele. Deito-me no chão e os meus poros conhecem a aspereza macia deste pelo. O vento que vem do mar me traz o cheiro de manga madura. Encolho-me, estendo-me, rolo. Os espelhos se refletem vazios. Eu, como analisando, eu também peguei alguns dos macetes, digamos assim, da interpretação por aí. Mas eu não tinha ainda nenhum conhecimento teórico. Meu conhecimento teórico da psicanálise veio a partir mais ou menos de 84, 85, por aí. Que aí eu comecei realmente a estudar e foi nunca mais deixei. Psicanálise é um pouco paixão, né, Helena? É muito paixão. É muito paixão. Porque as respostas, eu acho que nenhuma ciência dá tantas respostas sobre nós mesmos, acho que nenhuma tanto quanto a psicanálise. Mas esse título, por exemplo, Sem Mentiras de Verdade, você trabalha a psicanálise, a ficção, não é? A criação de um outro espaço que é verdadeiro, mas que, sendo ficcional, pode ser colocado em dúvida, né? Então, eu acho que a Gilda levantou a questão dos títulos, com a questão, né, desse fingimento, né? Fingimento que é uma forma de realidade. Não é? A fantasia é uma forma da realidade. Como a questão do sonho, do pesadelo. Porque o sonho mostra um outro aspecto da nossa realidade. A fantasia, porque você cria em cima de fatos reais. Por mais que aquilo não tenha uma realidade concreta, não tem a realidade concreta, mas tem uma realidade sua. A realidade, desde que a realidade é minha, eu estou inventando, aquilo é real. É um nível de realidade diferente da realidade concreta, do que eu pego, do que eu vejo, do que eu racionalizo. Eu gosto muito desse seu livro. Do Sem Mentiras de Verdade. Há 2 contos pequenos, né, ali que são contidos, né? Porque o meu estilo é muito compacto, né?
embora eu seja superlativa, eu também não sou prolixa. Eu procuro condensar, procuro dizer o mínimo procuro dizer o máximo no mínimo de palavras. Esse livro, eu estou seguindo mais ou menos a orientação do Cassiano Ricardo, que teve num momento da minha vida, da minha formação, teve uma influência muito grande, inclusive na questão do jogo de palavras, que a minha literatura é toda, inclusive o primeiro livro publicado, Corpo no Cerco, tem tudo a ver com a experiência concretista. Porque a distribuição na página, o jogo de palavras, a contenção, e eu me lembro que Cassiano falava muito nisso, o máximo no mínimo de palavras, né? Então eu acho que isso ficou muito gravado no meu trabalho, e até hoje, né? Essa própria divisão nas 12 cores do vermelho. Em As 12 cores e também do vermelho. na Mulher no Espelho também tem a divisão de tem. falas, né? Com grafias diferentes, né? Eu sempre me preocupo muito com essa questão do espaço gráfico. E muito a propósito, eu sinto isso muito profundamente enraizado na tua obra, uma relação tempo e espaço permanente, quer dizer, as 12 cores do vermelho tem um espaço, né, quase uma pintura, e ao mesmo tempo é tudo. Porque a personagem é pintura, né? É uma pintura, né? Exatamente. Uma pintura preocupada com o mistério de existir, né? Ela estava preocupada de querendo saber a cor da chuva, as 12 cores do vermelho. Tem o vento, que indicia movimento, já passa para o tempo também. Exato, todo movimento, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de ti também, essa questão do espaço, porque, querendo ou não, né, a origem e a mudança, né, a tua vida, tu és baiana, né, na Bahia, Salvador. Sempre tem que grifar essa questão. Vieste para o Rio, então tem uma mudança. E volto para a Bahia sempre que posso. E essa relação de tempo e espaço, né? Um dos meus temas, talvez, assim, mais frequentes, seja justamente essa questão da fugacidade do tempo. Eu acho que o espaço, sim, mas o espaço também como local de passagem, né? Suporte, né? Quase. Suporte, sim, mas sempre como local de passagem, né? Porque nós somos tão transitórios, tudo nosso é tão fugaz, tudo nós é tão escorregadio, tão rápido. Eu acho que essa questão, talvez essas minhas idas e vindas à Bahia, e a outros lugares, agora eu também estou com uma viagem para a Alemanha proximamente, aliás, onde saiu a primeira tradução de texto meu, foi na Alemanha. Engraçado, as línguas que eu conheço só foram me traduzir posteriormente. Eu fui traduzida primeiro na Alemanha, olha que coisa engraçada, eu até hoje não sei absolutamente nada de alemão. O primeiro conto traduzido foi em 81, e foi um conto que eu gosto muito nesse Livros Provisórios. E esse conto já foi traduzido em outras línguas, e todas as vezes que ele é mencionado, sempre causa um impacto muito grande no público mais jovem, público mais velho. Agora, em relação aos meus textos traduzidos, o romance Mulher no Espelho foi traduzido para o alemão, foi traduzido posteriormente para o inglês, e é curioso que eu vejo que uma realidade que se passa na minha Bahia dos anos 70, passado no Pelourinho e no Rio Vermelho, grande parte da história, quer dizer, o bairro da infância e o Pelourinho, que hoje é uma das atrações turísticas de Salvador, mas que nos anos 70 ainda era um lugar de marginais, né? Então a minha personagem, em determinado momento, ela vai fazer a sua experiência de vida lá no Pelourinho também, para conhecer tudo aquilo que era proibido. Mas a questão, o que me deixa assim, muito surpreendida, é que essa realidade tão local, tão específica, desperte o interesse de pessoas que fazem parte de outra cultura totalmente diferente. Então a identificação talvez seja porque o livro fale de problemas existenciais do ponto de vista da reação contra o autoritarismo e também a busca da identidade. Eu acho que isso é mais ou menos alguma coisa que é comum a todas as pessoas, né? De alguma forma nós estamos sempre procurando a nossa identidade e de alguma forma nós estamos sempre reagindo contra o autoritarismo discriminador. Bom, professora, lamentavelmente o nosso programa chega ao fim. O programa Letras e Mídias agradece imensamente a sua presença, aos nossos usuais participantes, professor Ivo Luquezzi, professora Gilda Córdova Diegues e professora Terezinha Val. Agradecendo a todos vocês pela sua audiência e aguardando a todos para um próximo programa. Até lá!